hoje em especial nós vamos abordar um tema muito importante, um conceito psicanalítico proposto pelo nosso querido professor Renato. Gostaria de agradecer a presença do professor Renato, da Amanda, da Marilda, que vai nos prestigiar essa noite para que a gente possa refletir mais sobre o modelo espiral. Vocês podem encontrar na íntegra, bem detalhado, é uma leitura muito nutritiva, no livro do professor Renato, Acolhida em Psicoterapia. Também, caso queiram adquiri-lo, abaixo aqui do vídeo a gente tem o contato do professor Renato, vocês conseguem adquiri-lo através de lá também. Esse tema está proposto na página 173, o movimento espiral no desenvolvimento mental. E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão lendo um primeiro poeminha que é muito pontual sobre o que nós vamos abordar hoje, que é também do professor Renato. O tempo que leva. Levei um bom tempo para perceber que, independente de o desejo reclamar, as coisas levam seu tempo para acontecer. O tempo dissolve o desejo de aprisionar, que tende de maneira egoísta manter as coisas que o tempo deve levar. Então gostaria agora de passar a palavra ao professor Renato para a gente começar essa reflexão de hoje. Bom, quero agradecer primeiro essa introdução belíssima da Jéssica, né? A Jéssica é sempre bem eloquente, colocando as palavras de uma maneira muito bonita. Quero agradecer muito a tua presença, Jéssica, a tua disposição. Agradecer a Marilda por estar aqui hoje com a gente, a Amanda, Roberto, Caio e a Camille que estão aqui também. Agradecer o grande Guto aqui, do técnico do estúdio. E acredito que esse é o intuito mais interessante da gente estar junto, perto de gente querida. Acho que é isso que é o mais interessante, o mais importante. A ideia da espiral, do movimento espiralado, a primeira vez que eu pensei em escrever um pouquinho sobre isso foi através da introdução do Antônio Muniz de Rezende, que inclusive faleceu há poucos meses aí, um grande psicanalista, talvez o maior intérprete do Bion no Brasil. E ele propôs a ideia do movimento helicoidal, o movimento em hélice. Propôs através de uma colocação do Bion. Mas o Bion tem essa peculiaridade. Ele não explica a coisa, ele não coloca a ideia de uma maneira destrinchada, mas ele provoca, joga sementes para que o sujeito vá lá e pegue aquilo e possa expandir. Então, essa ideia do movimento helicoidal e do formato espiralado começou a me despertar alguma coisa. Aí eu comecei a perceber que esse movimento, na realidade, está em tudo que você olha. Tudo que você olha, de alguma forma, você vai encontrar aquela configuração espiralada. Então, a gente tem lá, por exemplo, a curva de Fibonacci, a proporção áurea, um caracol, onde... A capa do livro. Aí, a capa do livro, eu desenhei aqui de uma forma meio esquizofrênica, querendo representar isso. A proporção áurea, o que é a proporção áurea? Dois números que somados geram um terceiro, que a soma dos dois anteriores vão sempre gerando um próximo. Então, 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. E aí vai, a soma dos dois anteriores vai ampliando essa proporção da espiral. Não só dentro da matemática, da ciência, aí a gente encontra isso. A gente encontra também no estético-artístico. Talvez as obras mais belas são aquelas que a gente tem essa proporção áurea. Você não precisa ir muito longe, procurar no Google aí, proporção áurea, você vai encontrar várias aplicabilidades desse modelo. Na natureza, caracóis, se você procurar ali o formato do girassol, então tá em todos os lugares que você olhar, você vai ser capaz de, com um pouquinho de cuidado, encontrar aí, ó. Olha, bacana. Olha aí, obrigado, o Guto. O Guto colocou aqui pra gente, ó. Então você pesquisa ali imagens do Google, tem inúmeras aplicabilidades da proporção áurea. A Mona Lisa, é uma proporção que vai trazendo esse movimento espiralado. Então me chamou a atenção isso, não está explicado nem pelo Bion e também não da colocação do Muniz Rezende, então eu falei, puxa vida, talvez merecesse um pouquinho mais de cuidado essa reflexão. E aí eu quis trazer isso para o âmbito emocional, para o âmbito do desenvolvimento emocional, que talvez a mente também teria essa mesma proporção espiralada. Recentemente, a gente estava
trocando uns vídeos, né, com a internet, que também foi muito interessante, que a construção do tecido que forma que reveste o coração, forma ele, é em espiral. Então, assim, muito interessante e simbólico pro GEPA. E me chama muita atenção, professor, porque hoje o GEPA, trazendo esse olhar, aquilo que estava já se movimentando em você, sobre a proposta do bio, enquanto a gente também coloca a questão das sementes. A ideia não é trazer nada pronto, é para que cada um possa desenvolver mesmo. E o que a gente vai fazer agora é justamente isso, pegar uma semente que agora você está nos lançando, o terreno já está fértil, porque a gente foi se nutrindo para deixar germinar essa ideia. E também, acho que agora um passo é pensarmos o quanto o ambiente vai promover cada volta que o sujeito vai dar nessa espiral. E a gente tem, né, Jéssica, essa ideia de que, assim, o movimento emocional é cíclico. Vivemos ciclos. Mas, quando a gente fala de ciclo, a gente está falando de uma visão bidimensional, 2 dimensões. E quando a gente fala da espiral, a gente traz mais uma dimensão, então é tridimensional. Quando o Muniz Rezende propõe essa ideia, ele fala do movimento helicoidal, assim como uma hélice funcionando num helicóptero. O helicóptero sobe através desse movimento helicoidal. A minha proposta, ela muda um pouquinho, porque a minha proposta traz uma espiral deitada. Ela não está configurada na vertical, mas na horizontal, como se ela tivesse deitada, preferencialmente para a esquerda, no eixo, e as voltas se expandindo a cada grau. Então, a cada volta se expande uma circunferência e um grau no eixo, um ponto inferior e um ponto superior. A cada volta, o sujeito vai experimentar uma dimensão profunda e uma dimensão elevada. Então, cada ciclo faz com que o sujeito ande um grau no eixo horizontal e expanda uma circunferência na vertical. Esse pensamento, quando atrelado ali com a teoria da Klein, da teoria das posições, a esquizoparanoide, a depressiva, eu considero como uma expansão também desse olhar. Assim como o Bion foi expandindo Klein, agora a gente tem uma nova expansão. Em um dos nossos encontros nos grupos, você trouxe uma visão, um exemplo que é um modelo simples que eu costumo usar também, porque faz muito sentido. Pensando na ideia da parte baixa da espiral e a parte alta, e no comparativo com a parte baixa, a posição depressiva, de integração, de olhar para si, e a parte alta dessa espiral comparada à posição esquizoparanoide, que seria essa divisão do que é bom, o que não é, até uma parte mais ativa, vamos dizer assim, né? Sim. O modelo simples é a questão da descida, que é justamente o início desse poema que fala, é preciso deixar ir aquilo que precisa ir, e o desejo acaba obstruindo isso, a gente quer impedir. Então, o modelo é, se a gente pensa numa ladeira e você tem uma bicicletinha e você tem uma subida muito íngreme depois. Sim. Se eu começo a ter medo desse movimento mais depressivo, de embotamento, de voltar-se para do entristecer, que tá dentro do processo de integração, eu vou começar a brecar essa descida, e aí vai ser muito mais difícil eu conseguir fazer o processo da volta. Eu perco a autonomia, né? Perfeito. E acho isso muito real na clínica. A gente vê muito isso. Eu perco o impulso. Exatamente. Porque o momento doloroso é um momento de maior crescimento. Caso a gente possa se permitir crescer a partir daí. Um ponto muito importante que a gente consegue ver no dia a dia. Isso que a Jéssica está trazendo tem uma expansão grande dentro da prática clínica, porque eu vou falar nesse mundo da materialidade, a impressão que eu fico todas as vezes que chega, né, para nós esse sujeito desintegrado no mundo das ilusões, ele não consegue perceber ainda o que faz com que não tenha essa possibilidade de começar nesse movimento helicoidal. Então, assim, o movimento da clínica me parece que é dentro desse modelo, né? O sujeito chega no mundo da ilusão, a partir do momento que ele começa a ter essa percepção da realidade, ele começa aí essa possibilidade desse movimento, onde encontra esses dois pontos, é a impressão que a gente fica que
vai, né, nesse movimento aí, expandindo um pouquinho. Eu queria ler o trechinho do Bion, e eu acho tão interessante que esse trecho que tem essa proposta, né, do movimento helicoidal é nas palestras aqui no Brasil, né, que a gente encontra. Eu queria ler, mesmo que, né, a gente não precise ter esse apego muito metódico, assim, com as teorias, mas é interessante até porque, como foi em uma palestra, né, ele foi uma coisa, assim, espontânea, né? As discussões que estamos tendo aqui poderiam ser representadas figurativamente por uma hélice. Nós continuamos voltando para o mesmo ponto, apenas em diferentes níveis da hélice. Tudo que nós dizemos está relacionado tanto ao curso normal do trabalho analítico que fazemos, quanto às várias teorias que são abordadas. Se vocês sentirem que não estão familiarizados com a teoria, penso que seja uma ilusão devido ao fato de estarmos em um ponto diferente neste progresso helicoidal. Isso apenas parece ou soa estranho porque é declarado de uma forma bastante diferente da última vez ou da próxima vez. E isso é muito interessante, né? Inclusive, um conceito muito bem estruturado, assim, muito básico para nós aqui do GEPA é essa ideia da concórdia. Então, ele coloca, assim, né, em outras palavras, mas mais ou menos isso, né? Porque nós não precisamos ceder à discórdia. Nós apenas estamos em pontos diferentes desse movimento helicoidal. Então, a concórdia, ela pode continuar nos mantendo unidos, né? Juntos de coração, né? Isso que é a semântica da palavra. Então, porque nós apenas estamos em pontos diferentes dessa hélice, desse movimento espiral, né? E aí a gente, com esperança, vai continuando. Cada um alcança o outro. Uma hora eu tô mais aqui, outra hora você tá mais lá, né? E é muito interessante também que nas linguagens leigas, assim, eu tenho tido uma observação muito interessante com relação a isso, que nos ditados populares, a gente sempre é só pensar um pouquinho mais fundo, assim, que a gente encontra uma verdade, né? E as pessoas de outra forma, talvez de uma forma talvez não tão expandida quanto a gente tá propondo aqui, as pessoas falam sobre isso, né? A vida é feita de altos e baixos, né? E aí o que acontece é que muitas vezes, já até postei isso, a gente já falou um pouco no grupo, o professor Renato também fez vídeo sobre isso. O que acontece é que as pessoas tendem a associar isso de outra forma por conta dos desconfortos, né? Então, nós estamos em todo esse movimento. É importante que a vida continue em movimento, né? Nesse movimento espiral. E aí o que acontece é que parece que a gente tá falando aqui que, então, os momentos que a gente tá ali mais baixo na espiral, esse baixo da vida, né? Dos altos e baixos, é a parte ruim da vida. Quando na realidade não. É a parte só mais desconfortável, né? A parte um pouco mais depressiva, como a Melanie Klein iria colocar. Mas todo este movimento é saudável. É essa que é a diferença. Mas, por ser desconfortável, as pessoas tendem a associar isso com uma coisa ruim. Estou numa fase muito ruim da minha vida. Na parte do texto, pegando esse gancho que a Amanda trouxe, uma referência também no texto do Freud, Recordar, Repetir e Elaborar. Eu acho que realmente a gente percebe uma angústia. Dentre essas voltas, a gente pode ter as voltas que não são tão distantes, que não teve talvez uma elaboração, um crescimento tão expansivo, e pode dar a impressão da repetição mesmo. Parece que eu tô no mesmo lugar, parece que eu falo da mesma coisa, principalmente no processo de análise, em que a gente volta e fala daquela dor, e acredito que também seja importante a gente falar sobre as várias espirais dentro de uma mesma espiral ali para pensar, porque com cada função, com cada vínculo, nós podemos pensar assim, né? Nós vamos ter essa espiral sendo desenvolvida. Então, se a gente pega a função materna, são tantos momentos, são tantas necessidades que vão precisar ser supridas, e que a gente vai conseguindo avançar também conforme um mínimo necessário ali para que aquilo se desenvolva. Então, acho que falar também da repetição dentro do processo de quando ela não é tão distante uma da outra, volta, pode até parecer uma volta em falso, né? A gente pensa no texto. Acho que também é um ponto muito interessante.
O ponto mais baixo, a gente iria pensar num encontro com o sujeito, encontro consigo mesmo, num movimento ali que o Freud talvez diria que é uma libido do ego, onde o sujeito iria ficar para baixo, por assim dizer. E aí, dentro da perspectiva da Melanie Klein, a gente ia falar que o sujeito está vivendo a posição depressiva. E um ponto superior, onde o sujeito estaria direcionando a sua libido para o objeto ou para o mundo externo e estaria vivendo ali uma posição esquizo-paranoide, onde o externo é o foco da atenção. Vivendo essas duas posições, o sujeito tem a possibilidade, ele tem a chance de crescer ou viver aquilo que a gente poderia chamar de volta em falso. Não acreditamos em volta em falso se, na medida em que o sujeito esteja em análise, num processo de psicoterapia. Pode até parecer que o sujeito esteja vivendo uma volta em falso, porque ele vai ali manifestar características repetitivas, mas na realidade, se ele estiver ali se dedicando a um processo de análise ou dentro do processo psicoterapêutico, de alguma forma, em alguma medida, ele conseguiu uma expansão. Nós podemos pensar essa ideia da volta em falso, para que talvez as outras pessoas também possam pegar, o momento que nós vamos para análise e repetimos, parece que é a mesma história. Então, às vezes a gente já reconheceu. Esse também é um ponto bacana da gente pensar. Nós vamos ali pro consultório e nós falamos sobre as nossas dores, sobre uma situação X, e vamos repetir ela com muita frequência. E pode até parecer realmente essa ideia da volta em falso, porque eu já falei, eu já repeti, mas eu ainda não veio pra ação. E é sobre isso a repetição. Conforme nós vamos pensando um pouco mais sobre esses elementos, sobre a situação, a didática, a gente consegue cada vez olhar um pontinho diferente. Em alguns grupos a gente sempre faz as comparações. É como ver um filme mais de uma vez, como ler um livro mais de uma vez, porque você já se abriu para pontos e quanto mais você olha para aquele mesmo lugar, mais ampliado vai ficando a percepção, né, as considerações. Até mesmo a gente pode falar sobre as resistências, porque elas vão se desfazendo e a gente vai podendo chegar no centro da dor ali em específico. Então essa repetição é importante. Mas vai gerar uma certa angústia que no setting terapêutico vai ser acolhido ali pelo profissional, pelo momento, dissolvido, para que a transformação possa acontecer. Me parece que a condição fundamental para que haja uma expansão e para que não aconteça a volta em falso é justamente o encontro com o outro. É justamente a possibilidade do sujeito conseguir ser acolhido pelo outro. Na experiência do acolhimento, ou na experiência, mais uma vez trazendo o Bion aí, na experiência do encontro entre continente e contido, ou usando mais uma expressão do Bion aí, na medida em que haja uma conjunção constante continente e contido, haverá a possibilidade da expansão. Parece que o trabalho do analista é basicamente a questão do reconhecimento, porque vem um julgamento do paciente, né? Por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou fazendo isso novamente? Como que eu me coloquei de novo nessa situação? E aí a gente vai em um reconhecimento do trabalho, né? Do que está sendo feito e até de algumas mudanças que podem já ter acontecido, ainda que não na medida que o paciente desejava. Queria já que tudo estivesse diferente, mas a gente sabe que é um processo. E essa ligação com o outro, ela parece que acontece também quando existe uma possibilidade de tolerar algum vazio. Na medida que aquele funcionamento do paciente, né, do sujeito está sendo saturado de satisfações, de ilusões, inclusive de poder pular de uma situação direto para outra, né, e aí realmente cair nessa repetição, isso sim, talvez a gente pode dizer que se configura mesmo em uma volta em falso, né, porque não tá havendo pensar ali, é realmente uma repetição um pouco mais vazia, vamos dizer assim, né. É interessante tudo que vocês estão trazendo, porque nesse capítulo o professor Renato, no finalzinho, ele fala do desapegar-se, ele traz ali as contribuições do Bion, quando o Bion fala sem memória, sem desejo, sem ânsia de saber. E então me parece que dentro da proposta do paciente, na prática da psicanálise do acolhimento, ele vai passando por essas voltas e que até ele tem a impressão que ele não está expandindo de maneira nenhuma, mas é justamente ao contrário, a
cada encontro é esse reencontro, a cada possibilidade dele se permitir, como a Jéssica trouxe também, que essas resistências vão emergir, mas que ele possa ali estar junto com o outro para poder fazer aquilo que o senhor fala da passagem, que eu acho muito interessante. É essa passagem desse movimento de uma volta para outra. Essa é a impressão que eu fico. Precisa ser leve. É estar aqui brincando. Não tem, eu tenho que ir lá fazer. Não. É brincar, igual a criança brinca. Faz muito sentido, Marilda. E isso também traz a questão da importância do ambiente. Como um ambiente nutritivo pode promover a expansão dentro da espiral ali, ou quanto menos nutritivo ele for, talvez vai gerar mais essas voltas em falso. E faz pensar também num ponto, em alguns grupos o professor Renato já trouxe pra gente, pensando sobre a evolução do processo também de elaboração. Quando nós pensamos assim, às vezes o paciente ele vem, ele fala sobre uma situação, então agora ele já consegue dar nome para aquilo, ele consegue dizer aquilo que magoou, aquilo que deixou chateado, quando, como, então ele consegue descrever a situação, e por mais que ela vá se repetindo, um dos elementos importantes de pensar é que antes nem se percebia isso, agora já se percebe. E aí, quanto mais a gente vai conseguindo falar, a gente vai conseguindo antecipar para um pensamento antes da ação, porque normalmente a gente vem e fala sobre a repetição do que aconteceu. Poxa, de novo eu fiz aquilo que não era para ter feito. Então, quanto mais se pensa, a gente consegue antecipar até que eu consiga pensar antes de agir. O Jéssica, e aí você falando isso aí, você me faz pensar que assim, a gente tá falando da atuação e o quanto num processo psicoterapêutico bem sucedido ou profícuo, aquele que traz a possibilidade de elaborações reais, de expansões reais, que seja próspero, ele também carece da atuação. Ele também carece que o sujeito possa, junto com o analista, atuar para que ele possa reconhecer aquilo a partir da ação não pensada e, ao reconhecer, aprender a respeitar as suas limitações que vão se manifestar nessa atuação. E aí, a partir desse respeito que ele vai desenvolvendo com o elemento que foi atuado, ele passa a se responsabilizar por isso. E quando eu me responsabilizo por isso, quando eu fecho esse ciclo de reconhecer, respeitar e me responsabilizar, isso está pronto para se transformar. Ou seja, houve uma expansão nessa espiral. São pontos, assim, né, que são atingidos nesse movimento espiral. Arquimedes, né, que foi um filósofo, ele notou e propôs essa ideia do parafuso, né, que ficou conhecido como o parafuso de Arquimedes. Porque ele notou que esse movimento espiral, assim, do parafuso, ele também traria a possibilidade de trazer alguma coisa que está em um nível mais baixo para um nível mais acima, né, e hoje em dia utilizam isso, né, como uma bomba para puxar água, por exemplo. Então é um cone assim, né, com esse parafuso dentro e o movimento espiral vai puxando a água de baixo e trazendo para cima. A mesma coisa que pode fazer com terra, né? Se quer fazer um buraco na terra, é o mesmo movimento que vai trazer para cima. E eu achei muito interessante porque é o mesmo movimento espiral, né? Que te tira de um nível mais baixo mesmo, assim, né? Nesse primitivo, né, isso, Amanda? mais primitivo, muito boa palavra, mais adequada. Mais primitivo para alguma coisa cada vez mais sublime, assim, né? Mais expandida, nobre, né? mais nobre. Agora seria mais uma dúvida também, ouvindo a Amanda e pensando no modelo que o professor nos trouxe, vamos ver se faz sentido. Conforme a gente também tá vendo novas camadas dessa espiral, mas como a gente pensou em pequenas espirais também dentro dela, seria possível, conforme nós vamos vivendo essas lá em cima, também a possibilidade desses sentimentos que não foram vividos lá atrás de emergirem. Ah, não tenha dúvida. Não é? Principalmente no setting terapêutico a gente vê bastante isso. A questão da transferência que acontece, os modelos, as oportunidades de reviver algo que não foi elaborado lá atrás. O modelo que a Amanda trouxe é muito interessante. Nossa, porque, né, porque ele, se você for pensar assim, num instrumento que busca algo que está lá embaixo e a partir da espiral vai emergindo, né, então isso traz a ideia de que sentimentos, elementos
movimentos que estão lá no passado possam emergir e ganhar uma chance de serem elaborados. Isso não quer dizer que a experiência lá de trás vai deixar de existir, mas ela vai ganhar um novo significado, ela vai ganhar ali um novo olhar. Tem que houve uma regressão, né? Não, Apenas. Não acreditamos em regressão, né, Jéssica? Essa ideia, por muito tempo, foi muito cogitado dentro da psicanálise e até hoje muita gente fala dessa ideia de regressão. Mas não existe regressão. Você não tem como voltar no passado. Você não tem como retornar num ponto lá de trás. O que acontece é que você manifesta algo que nunca evoluiu. Não existe involução no processo psicoterapêutico ou no processo emocional afetivo, porque a gente está falando de maturação. E se houve maturação, não tem como desamadurecer. É interessante a gente lembrar também que, né, eu trouxe essa ilustração do parafuso de Arquimedes, e aí a gente já fez o professor já trouxe uma expansão, né, aqui junto com a Jéssica. É bom a gente lembrar que também não é esse o nosso trabalho, né, porque agora já vai... Essa é a fama da psicanálise, né, não, assim, a psicanálise serve pra você ficar lá, cavucando, como se fosse paleontólogo, né, arqueólogo, né, vasculhando coisa ali, e aí também não é esse o nosso trabalho, a gente não é o... Desculpa te interromper, Amandinha, mas que por muito tempo a psicanálise pregou isso, que o psicanalista seria um arqueólogo que iria desenterrar coisas da vida do paciente. Isso hoje hoje passa a ser um desrespeito com a vida do paciente. Você não vai mexer em nada na vida do paciente que não possa emergir espontaneamente e porque o ambiente está sendo seguro o suficiente, confiável o suficiente para emergir. Desculpa te interromper. Não, mas é isso, fica parecendo, né, se a gente não pode ganhar de novo essa fama, né, agora a gente não é mais arqueólogo, agora a gente é o parafuso de Arquimedes. Então, mas a tua proposta, Amanda, eu acho que é muito mais assim de mostrar que o processo vai levar a isso, não que a gente vai provocar isso. Não é instalar um aparelho no paciente que vai puxar alguma coisa, mas que o processo da progressão da espiral vai criar este mesmo movimento. Porque na realidade isso é um movimento muito espontâneo. Na realidade ele vem até justamente depois que já, né, que os sentimentos já desabafaram um pouco, aquelas emoções que estavam muito afloradas assim puderam, né, apaziguar um pouco. Aí pode ser que isso aconteça, né? Olha, eu lembro de uma ilustração que o professor Renato fez uma vez que eu nunca mais esqueci, que é de você estar com o braço preso em um buraco com alguma coisa lá embaixo te machucando, né? E aí você vai investir mais tempo tentando descobrir o que tá lá te machucando ou tentando tirar o braço para que aquilo não te machuque mais. E aí depois que você conseguiu, né, assim, fazer aquele movimento de tirar, de sair daquela situação, aí pode ser que você dê uma olhada, era isso. Foi daí que veio as minhas feridas, entendi. Quando nós estamos falando aqui da prática clínica, dessa psicanálise do acolhimento, o GEPA, ele não retém informação. Nós damos o tempo todo. Então, assim, vai ficar gravada esse podcast, as pessoas podem ir lá assistir. Cada sujeito tem o seu momento. A gente observa isso, que muitas vezes vem numa resistência, não é dele conseguir ou não ter algo, um resultado dentro do processo psicoterapêutico, mas é do crescimento, é dentro do momento e do tempo de cada um, como a Jéssica leu aí o comecinho do capítulo, o tempo que leva para cada um ir percebendo e acolhendo essas dores, para que esse movimento helicoidal, ele possa, completando cada volta, para que possa ser leve. Hoje, na nossa prática clínica, uma das demandas, pelo menos na minha percepção, que mais vem é um sentimento de desamparo tão grande, de escassez mesmo, e conforme o sujeito ele vai se integrando, ele vai vivendo esses movimentos dessa espiral, até a vida financeira dele se torna uma vida mais leve, mais tranquila, porque ele passa a se organizar, ele vai estudar, o que esse pessoal está falando aí? Existem inúmeras possibilidades para que possa haver esse crescimento. Hoje, com a tecnologia, mais ainda, não tem como. Antes era tudo muito mais difícil, mas hoje, não haver esse processo de evolução, é muito triste de nós observarmos isso.
isso. Então, GEPA não é reter informação, tá tudo aí, podem vir, pode pesquisar, pode ir lá assistir. O ambiente, ele não é só físico, né? Ele é emocional, é no encontro, é no estado emocional que as pessoas se encontram, por isso que a gente também pode falar do processo analítico online, dos grupos online, as trocas. Agora, nós estamos falando, provavelmente alguém que está assistindo ou vai assistir, algumas coisas estejam ressaltando, também podem compartilhar nos comentários aí conosco. E me vejo que é importante a gente falar sobre essa questão do ambiente, do reconhecimento do outro. Nós estamos falando de um momento na espiral de embotamento, de voltar-se para si. E a gente tem essa cobrança social sobre a depressão, sobre a coisa do entristecimento, choro. E quando a gente pensa em evolução, existem alguns lugares, ainda hoje, que pensam que a evolução é o paciente estar bem, é o paciente sair feliz, né? A vida dele tá super uau. E muitas vezes a gente tá falando da evolução justamente de se permitir viver a experiência do entristecer-se. Não é a quantidade de amigos que se tem, mas é a qualidade dos vínculos que estão ao redor. E às vezes tem essa dificuldade de reconhecimento, porque é muito mais prazeroso estar na parte alta, é muito mais prazeroso estar fragmentado ali. Iludido, exatamente. Saturado, né? Então, nós estamos falando de movimento. A Marilda lembrou da ideia de passagem. Então, nós precisamos ter aqui a possibilidade de experimentar da passagem, do movimento que a passagem propicia. Não é estar para cima ou estar para baixo. Estar para baixo é ruim, estar para cima é bom. No modelo espiral, estar para cima é estar iludido, é estar fragmentado, é estar esquizoparanoide. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso desses elementos para viver, por exemplo, uma vida em sociedade. Porque se eu não me fragmento, eu não tenho como viver no mundo social. O social te obriga a fragmentar, te obriga a eleger o bom do ruim. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso estar para baixo para que eu possa me integrar e reconhecer a realidade como um todo. Então, não tem bom ou ruim dentro de uma perspectiva cristalizada. O bom é o movimento. O saudável é o movimento. O saudável é a capacidade da passagem. O Bion vai usar a palavra cesura. A cesura é o mais importante. Não é nem o aqui e nem o lá, mas é a passagem do aqui para o lá. É questão da verdade, né? Acho que é uma coisa que se comunga. Recentemente a gente até tinha feito um podcast falando sobre formulações religiosas e a psicanálise, e em várias formulações religiosas também se fala assim, sobre uma verdade única, e a gente também está falando de uma realidade que acontece e que esse movimento em busca, né, de estar ali o quão possível mais dentro desse reconhecimento da realidade que não depende de nós para acontecer. Que entra no que a Amandinha falou sobre tolerar frustrações. Para se crescer, precisa tolerar. A gente falou também sobre as resistências, né, nesse processo todo. E na realidade, quando a gente fala de vínculos, a gente amplia mais ainda essa reflexão sobre as resistências. Porque em todo esse movimento, a gente está falando também de renúncias. Então, para fazer esse movimento de estar para baixo, né, de sair desse nível mais alto, que é permeado de ilusões, né, de prazeres, mas que também nos levam para essa desintegração, a gente está falando também de renúncias. E aí, quando se trata de renúncias de vínculos, por exemplo, isso muitas vezes dificulta demais, assim, o processo. O que eu tenho observado é uma das coisas que causa mais resistência, né? Porque aí você vai vendo também que quem tava ali do seu lado, né? Poxa vida, acho que já não tá fazendo mais tanto sentido, né? Eu tenho que sair daquele ambiente. E é uma coisa que a gente nem precisa se esforçar para que isso fique evidente. Isso fica muito claro, assim. Na medida que você vai se integrando e tá de acordo consigo mesmo, o afastamento, na realidade, é muito natural, assim. E nós temos aqui uma contribuição da Cláudia Lopes, que também tem nos nutrido muito aqui no GEPA, uma grata chegada para nós, né? Ela diz assim: bem-estar não é ficar livre das dores emocionais, é conseguir estar bem apesar delas. Olha que bacana. Muito construtivo, muito obrigada, Cláudia, pela contribuição. Temos aqui. E, bom, o papo tá tão gostoso, tão leve, que passou tão rápido. A gente já caminha agora
A Amanda trouxe a ideia, depois a Jéssica relembrou a ideia da tolerância às frustrações. A espiral progressiva está subordinada ao nível da capacidade de tolerar frustrações. Porque cada volta você tem uma elevação maior, ou seja, a circunferência, a volta se alarga. Isso quer dizer que você vai atingir um ponto cada vez mais alto. No entanto, você também vai passar por um ponto cada vez mais baixo. A tolerância para experimentar essas duas experiências, tanto de elevação, na possibilidade de fragmentação, na possibilidade de projetar tudo aquilo que é ruim no outro e se sentir purificado, tem o seu inverso lá embaixo, na capacidade de se responsabilizar por tudo isso que a gente vive, que, na realidade, tudo que acontece no mundo, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. Uma imagenzinha que eu vi há muito tempo na rede social, que tinha um planeta Terra e escrito embaixo assim: quando você for jogar alguma coisa fora, não esqueça que não existe fora.